Go Live, estamos online? Estamos online, estamos online, muito bem. Então, bora lá. Essa aqui é mais uma live Papo Inquieto e hoje é terça-feira, dia 14/7/2020. O convidado de hoje é um cara bem legal, bem especial, é um amigo, um irmão também de Indaiatuba. É de Indaiatuba, mas não é de Indaiatuba. Aí ele vai explicar para vocês. Mas ele tem uma história lá em Indaiatuba, na minha cidade, e a gente vai conversar sobre isso. Vou abrir aqui também perguntas. Quem quiser, fique à vontade para fazer. E é isso. Sejam bem-vindos. Quem for ficar, será um prazer. Quem passar também, valeu. E quem puder compartilhar também, fique à vontade. A gente agradece. Esse cara é ator, bonequeiro, iluminador, técnico de luz, técnico de áudio, aderecista, enfim, é um artista. E um cara bem honesto e bem sincero com a arte dele e com os amigos. Então, estou muito feliz de ter ele aqui hoje. E é isso aí. Então, bora lá, vamos conversar com o meu brother e o brother de muitos, Lucas Silva e Silva. Oh, mentira! Diretamente do mundo da lua. Não, Lucas Luciano. Muito bem. Seja bem-vindo, mano. Uma boa noite a todos Opa! aí. E Obrigado aí, mano? por ter recebido a minha pessoa aí no seu programa, no seu Papo Inquieto. Eu acompanho aí as suas entrevistas aí, te acompanho. Você, posso te chamar de mestre, de Ô, pai louco. também, pai ator, que criou um ator, ajudou a criar um ator, né? Pai é aquele que, né, é o que cria, né? Então é isso aí, é É, um pô, pai agora, das artes aí, um espelho. Uma boa agora noite a me, todos que me estão vendo a quebrou, gente. mano. Vamos lá. Pode mandar Vamos lá, aí que vamos lá. Você me só quebrou começando. agora. A testa vai aparecendo aqui. Você me quebrou agora, me chamou de velho também. Muito legal, valeu. Brincadeira. Isso aí, mano, ó. Já tem gente aqui. O Joelce Beija-Flor é um brother, ó. Estamos online, já pegou meu bordão já, hein? Boa noite, Joelce. É de São Tomé e Príncipe esse cara, mano. Estuda em Um Portugal. prazer. Um grande ator, um grande artista também. Obrigado por me E, receber aí na sua casa. olha, temos família aí, família do Lucas. Minha irmã Olá, querida, Ana, um beijo. Ana. Já está fazendo muito tempo, hein? Já faz muito tempo que a gente não se vê, hein? Um beijo, saudade. E é isso aí, deixa eu ver. Tancha Almeida Santos, boa noite, Ailton e Lucas. Boa noite, Boa Tancha. noite, Tancha. Seja Bem-vinda. bem-vinda. É isso aí. Então vamos embora começar, né, mano? Cara, Bora? obrigado aí. Obrigado pelas palavras. Obrigado por estar aqui hoje. E bora lá, né? Vamos esquentar aí o papo de hoje. Vamos deixar ele inquieto. Então tá, mano. Vou perguntar, começar aí com quem é Lucas Luciano? Cara, para eu te responder essa pergunta, assim, não vai ser muito fácil de responder em poucas palavras. Então, eu vou começar a me utilizar de um roteiro, né? Do roteiro da vida aí para explicar um pouco o Gustavo Souza, meu amigo de capoeira. Aí, Porquinho, Legal. obrigado por estar aí, Porquinho, valeu. Seja Então, bem-vindo, Gustavo. Ó, deixa eu só te cortar um pouquinho. Às vezes, ó, eu vou soltando, ó, a Creuza tá oi, aí, eu vou Creuza. soltando os comentários das pessoas. Se te atrapalhar, você me fala, porque às vezes eu solto aqui e eu vejo que o convidado para de. Eu corto o raciocínio da pessoa para ficar lendo. Se te atrapalhar, você me fala, tá bom? Tá bom, eu vou me conter aqui, tá Não, bom? não, fica tranquilo, é você que manda. É, Bora. Bom, então, assim, vamos assim explicar mais ou menos para as pessoas que não me conhecem, né? Não conhecem o meu trabalho ainda, nunca me viram. Assim, a gente vive num mundo em que cada vez mais as redes sociais estão estreitando, né? Esse encontro dos artistas, né? A gente vê artistas de outros países produzindo cenas, roteiros, produzindo os filmes, né? Do celular.
criando histórias, com brincadeiras, com dança, coisas que vão enriquecendo, né? Que vão músicos que estão deslanchando aí, né? Fazendo a sua arte aí e reproduzindo ela instantaneamente para todo mundo ver. E a gente está se adequando, né? Essa onda nova, esse começo. Tá ficando bonito, cara. As pessoas estão se apropriando dessa linguagem. Elas estão se familiarizando com a tecnologia, né? Então, cada vez mais você vê eventos produzidos de uma forma mais bela, mais conceitual, e isso é muito enriquecedor, né? O meu nome é Lucas, eu tenho 36 anos, eu posso falar a minha idade, eu sou natural do Paraná, aqui, para quem é fora do Brasil, é um estado brasileiro, do Sul, né? Eu sou nascido em uma cidade que se chama União da Vitória. Posso dizer que eu sou caipira, eu tenho uma alma caipira, eu não nasci na cidade, eu nasci nessa cidade e mudei para uma província em Santa Catarina, também, que é outro estado brasileiro do Sul. Então, eu nasci no Paraná e logo cedo fui morar em Santa Catarina, numa cidade que se chama Timbó. E a minha infância, por sorte, foi crescer numa cidade que te propicia recursos de educação. Ainda naquela época, né, nos anos 80, no início dos anos 90, que eu era criança, eu tinha esse orgulho de estudar num colégio. Eu sou nascido de família humilde, como todo brasileiro aqui, a maioria esmagadora da população é de classe C, D, E. Então, estamos unidos. Então, algumas circunstâncias fazem com que a gente se beneficie do lugar onde a gente mora, né? Então, eu nasci num lugar onde tinha muitas montanhas, um vale, né? O Vale do Itajaí, o Vale Europeu. Muitos amigos que foram aparecendo nessa época de escola, né? Essa descoberta do diferente, de lidar com seus desejos. E foi aí que eu comecei a ter contato com o teatro, né? Calma aí. Você já está indo lá na frente, hein? Espera Não, aí. eu vou te responder essa pergunta, quem é Lucas Luciano, mas eu vou dar uma volta antes para poder dizer assim que eu me considero um mosaico, né? Uma multiface de espelhos, de mundos, de tempos, eu estou assistindo uma série, terminei de ver uma série que chama Dark, que estava fazendo sucesso aí, né? E ela tem muito a ver com pensamentos que foram nascendo, né? Há uns 10, 20 anos atrás, assim, nas conversas de teatro. E eu acho que esse mosaico, cada pecinha, esse quebra-cabeças que forma a peça maior, que é o ser humano, né? Isso que é o legal, da gente olhar e ver que esse jogo, esse mosaico, cada um monta do jeito que quiser e ele vai ficar lindo. Eu acho que o ser humano, né? Ele é uma colagem de pessoas. Ele não é uma pessoa só. Não pode se dizer que é uma pessoa só. Nós podemos dizer que, parafraseando, né, os pensadores, que nós somos fragmentos de outras pessoas, né? Desde o homem das cavernas que está aqui até o homem do amanhã. Então a gente está compondo esse mosaico ainda, essa música que está tocando, né? O mundo. Então a gente tem que olhar para que quadro que a gente quer mostrar, né? Que quadro que a gente quer mostrar para as pessoas. E eu posso me colocar como uma peça
desse jogo, desse quadro, um personagem dessa história que está sendo contada pela humanidade. Eu sou só mais um. Eu sou só mais um, mas eu quero ser diferente. Eu não quero ser réplica de coisas que deram errado, né? A gente aprende errando. E eu quero aprender e também saber que existe um jeito de se fazer. E mostrar, ó, existe esse jeito, que é o jeito, digamos assim, eticamente certo, né? A gente trabalha muito com a nossa vaidade e isso se confunde muito com a imagem do ator no, no, nos nossos tempos de hoje, né? Assim, essa coisa perfeita, né? Essa visão do perfeito, do belo, ela se confunde muito nas artes, assim. A gente acaba sempre tendo que ter um formato, né? E a verdade a gente não tem formato nenhum, a gente é plural. Nós somos muitas coisas. Ou seja, Então, assim, você é um mosaico que está em constante eu estou amalgamando com coisas. funções. São substâncias, né, que estão pairando e vão se misturando, se transformando. E eu gosto de fazer uma linha, né, do meu trabalho, mas não só do meu trabalho, mas do ser humano, como um ser elemental, assim, que consegue construir coisas bonitas, coisas ruins também, né? Através da palavra, através dos gestos. Nós somos mágicos. Os seres humanos conseguem curar com um toque, com uma palavra, com um carinho, conseguem machucar também. A gente tem esse dom de criar histórias, de alimentar a imaginação das pessoas, né? De levar as pessoas através dos tempos, né? Do passado, para que elas também possam desfrutar de experiências, né? Eu acho que a gente vai se afastando um pouco desse nosso lado mais mago, mais bruxo. Tem o povo da guerra, tem o povo bélico, tem o povo das letras, tem o povo da construção, todo mundo faz parte, né? Então, são talentos que nós temos. Eu sempre nunca quis dissociar da minha vida coisas que foram construídas através de ações, né? Materializar ideias, descobrir coisas, aprender coisas, do trabalho do ator, eu acho que do trabalho da vida do ser humano. Então a gente está assim se surpreendendo com o passar dos dias, né? Sempre evoluindo, um degrau de cada vez, com muita calma, ainda mais a gente não aprende, né? O coletivo ele exerce essa função de representatividade, assim, de atitudes egoístas, né? Atitudes erradas, né? Violência, mas a gente também tem que pensar que individualmente, se a gente mantém a nossa casa organizada, a nossa vida em prol de uma coisa positiva, tudo que nós formos construir a partir de ter o fato de estar imbuído dessas sensações de positividade, a gente sempre vai ter uma força a mais em cima daqueles que pregam o preconceito, que pregam a discriminação, que pregam a violência. As pessoas que têm essa índole, essa ética, esse caráter, né, elas têm que acreditar que, de alguma maneira, isso é muito mais importante do que você ter atitudes que vão jogar contra o coletivo, contra a sociedade. É uma das coisas
que todo esse pensamento de bruxo, de alquimia das palavras, que os atores, quando vão ler alguma peça, materializam uma história que já aconteceu, que já, né, uma história que nunca existiu, uma ficção. Então, esse poder, ele não pode desaparecer assim. A gente tem que mostrar para as pessoas que, ó, é possível. As artes, elas são uma porta que vão fazer você olhar para dentro, para fora, para vários ângulos. Não sei, cada um vai ter uma visão. E esse Legal. limiar, né? É um limiar, né? Então, É, assim, assim, são assuntos que é, vão aflorando, né? Você sabe ah, que mas isso, ó, é muito complexo, você sabe, né? é a minha opinião, é assim, eu Mas pegando seu gancho dessa complexidade aí, eu quero o cara mais simples agora, o Lucas lá no início do teatro. Já que que você nem eu já te ia falei. falar, quando fala aí desse seu início no teatro, antes de você se tornar essa pessoa com muitos elementos, muitos pensamentos, Uma pessoa muitas. bagunçada pela pandemia, bagunçada intelectualmente pela pandemia, que pensa mil Não, coisas a todo com o instante. tempo a gente vai agregando valores, histórias, conceito Ó, para e você quebrando, ter ideia, assim, te deixa de ser o homem, aquela pessoa mais simples que a gente era, né? Então eu quero resgatar isso agora. Queria que você falasse um pouquinho desse cara mais simples lá atrás, começou a fazer teatro. Como que foi seu é, início? exato, assim, essa inocência, né, para o teatro, para a vida, né? Quando eu comecei, eu era aquela coisa de perder a vergonha, de perder a timidez, de não conseguir olhar no olho das pessoas para pedir uma água ou para pedir alguma coisa, ou alguma coisa que está dentro da sua cabeça que você quer contar para alguém e você não consegue porque a timidez ela te confunde, ela te põe muros na tua frente. Eu comecei, eu nem eu sabia, eu gostava de teatro porque nem eu te falei, eu me considero uma pessoa que eu sou caipira, sou provinciano, né? Eu nasci, morando em Timbó, eu comecei o primeiro papel que eu fiz foi de Jesus Cristo. E eu sentia prazer em viver um personagem. Eu não sabia quem era Jesus Cristo, mas eu estava dizendo: silêncio, calem-se. Era a minha fala. O fato de eu conseguir dizer alguma coisa elaborada para uma criança, para mim, foi uma possibilidade da imaginação vir à tona, se manifestar, né? Bom, aí aquela coisa, né? O teatro na escola foi sempre primordial para mim. Professores incentivando na educação, professores de arte sempre motivando, colocando o teatro à frente. Ó, por que você não usa o teatro para falar sobre esse assunto? Eu lembro que nós fazíamos nós simulávamos corte judicial na escola. Nós interpretávamos advogados, interpretávamos juízes, interpretávamos réus, vítimas, testemunhas. Então era uma forma de abordar as coisas na escola. Professora de português também, Machado de Assis, ela apresenta para a gente, a matéria é Machado de Assis, vocês vão olhar o alienista, vocês vão trabalhar, vão conhecer Raul Seixas, né? Dizem que sou louco por pensar assim, mas é muito louco quem me diz, é mais louco quem me diz. Então são coisas que vão te formando. O teatro é uma tribo, né? É um coletivo. Então é assim, você acaba se entrosando. Você que tem vergonha de conversar com as meninas, com os meninos, você acaba se obrigando a falar, como é que vai ser o nosso figurino, como é que vai ser o nosso cenário, fala seu texto, agora eu falo o meu, o diretor agora entra, tem um iluminador, tem o sonoplasta, então
são várias vozes que você tem que aprender a ter essa hierarquia para ouvir, né? Então, acho que o fato dos professores terem, já na minha infância, terem inserido o teatro na minha vida foi uma coisa assim que me transformou. Eu acabei sentindo mais assim esse calor, né, das artes, me dando um caminho. Porque eu, assim, eu nunca me considerei uma pessoa boa para esportes. Eu sempre era o último a ser escolhido. Eu sempre fui esquisito. Então, no teatro, eu tinha um certo poder ali que eu conseguia me transformar de certa forma. E era uma coisa que eu sabia fazer bem. Então, pô, Transformar a esquisitice em arte, né? transformar o Todos nós. diferente em dar atenção para o diferente. Então, e assim, e ao mesmo tempo que você vai se aproximando do teatro, você vai flertando com essa possibilidade de cada vez, pô, eu posso ir mais, eu posso me soltar mais. Então, o teatro ele me ensinou a ter consciência corporal, né? E o que aconteceu? Depois que eu vivi toda essa infância lá em Santa Catarina, né, e é uma herança por ser um pouco tagarela também, e eu nem sabia disso, mas o povo catarinense ele é um pouco tagarela e gosta de conversar. Quando eu acabei me mudando para Indaiatuba, por decorrências da minha vida, né? Coisas que aconteceram. Pô, o Ivan tá aí, né? Que saudade dele, cara. Quanto tempo. Ô, Ivan, É, Ivan, não sei se tá frio. Eu tô com frio, né? Ele eu também perguntou aí. tô. Eu tô com frio. E assim, o decorrências da vida me levaram a mudar para Indaiatuba, né? Porque a minha mãe, imagina, eu morando no interior de Santa Catarina, no interior do Paraná, até minha prima tá aí, a Ângela, né? Ela sabe muito bem, porque a gente viveu juntos, né? Ela mora numa fazenda linda, maravilhosa. Então, assim, esse aprendizado da natureza, o homem ligado à natureza, essa ligação com a terra, a ligação, eu, as referências femininas na minha vida, né? Minha mãe, minha tia, minhas primas, minha irmã, então elas acabaram só acrescentando, né? Ideias para que eu continuasse. Então, essa timidez sempre foi latente, assim. Oi, Solange. E o fato Solange, de ter mudado. Sol- desculpa, Solange é de Angola, tá passando aqui. E aí, Solange? Eu vi a live da Solange, cara. Foi muito legal, foi muito comovente. Eu até me identifiquei contando aqui agora, porque é o clichê, né, do começo no teatro, fazendo, não sabe muito bem o que está fazendo num lugar que não é o propício para aquilo, que é um lugar sempre o almoxarifado do lugar, né? Aquela salinha suja que fica destinada ao povo do teatro. E a gente fazia na paróquia da igreja, naquela salinha poeirenta, né? Antes de ter um centro cultural lá no Aldrovande, antes de ser construído, a gente começou lá, né? Com uma oficina livre da Cissa Guirelli, que a Cissa foi a chave, né? Ela começou a passar uns jogos teatrais da Viola Spolin que ela conhecia, né? Uns jogos lúdicos que ela conhecia. E assim, eu nessa época eu era adolescente, eu não saía muito de casa. Eu só tinha poucos amigos, assim, eu conheci o Charles Moss, que é um artista plástico de Só te Indaiatuba. cortando. O que você pulou aí, só para fazer a ponte para as pessoas. De Santa Catarina, ele precisou mudar para Indaiatuba. Ele está falando da Aldrovândia. Aldrovândia é um bairro da cidade de Exato. Indaiatuba. É, o que aconteceu assim, foi digamos assim, uma transformação de príncipe, assim, né? Eu morava no interior e aí a minha mãe ela acabou arrumando um trabalho como empregada doméstica na casa da família real brasileira, de um dos parentes da família real. E
eu continuei morando no interior, né? A minha mãe ficou trabalhando, ralando. Ela trabalhou muitos anos como empregada doméstica. Ela formou a família, construiu a casa dela, graças ao trabalho dela, ao esforço dela, né? E depois de 2 anos ela acabou me levando. Quando eu tinha 14 anos, ela acabou me levando para Indaiatuba. E eu morava sozinho nessa época. Eu morava na Odrovande. Com 14 anos, eu morava num cômodo de 4x4, que era a minha sala, minha cozinha, meu quarto, meu escritório e minha área de lazer, era ali. Então, assim, eu tive que aprender a me cuidar, né? Cuidar de mim, parar de ter aquela figura materna ali sempre com tudo organizado, né? É lógico que a minha mãe não me abandonou, ela está comigo até hoje, mas foram momentos que a gente teve que se separar. E foi nesse Claro, momento que eu necessidade. comecei a fazer teatro com a Cissa, em Indaiatuba. E a Cissa, ela foi concorrer a um cargo público na prefeitura, na época da eleição. E ela teve que se afastar das práticas dela de teatro. E foi aí que eu conheci o Ailton, né? Que Sim, era outra energia que eu lembro que você tinha, né? Era diferente da Cissa, porque a Cissa ela tinha uma coisa teórica muito forte nela. E você tinha uma coisa prática muito forte. Então, você, além de saber falar sobre teatro, você sabia fazer. Você sabia fazer vários personagens, várias vozes, imitações, de jeitos, expressões de corpo, né? Tinha essa coisa que eu achava demais, assim, eu achava, pô, o cara é tão normal na vida dele cotidiana, ele anda de moto, ele mora nos bairros aqui perto, é uma pessoa, mas quando ele começa a fazer teatro, ele vira outra pessoa, ele se transforma. Ele pode ser o Charlie Chaplin, ele pode ser um personagem de uma tragédia grega, ele pode ser um personagem dramático. E aí você começou a apresentar o Gerê, né? O Gerê que também é uma referência de teatro, é aquela coisa, vão atrás, porque essas pessoas são únicas. Então vão atrás de saber quem é o Gerê de Indaiatuba, né? Nessa Gerei época, Jefferson Canova, só buscar aí no Facebook, aí vocês vão encontrar aí. Ou no Google, tem bastante coisa sobre ele. essa formação, acho que, além do jogo lúdico, do teatro, mas essa formação mais intelectual, assim, sabe? Eu lembro que vocês falavam sobre Boal, vocês falavam sobre Chico de Assis, vocês faziam Timothy Coeb, sabe? Eu comecei a ler Plínio Marcos nessa época, Entre Hum. Quatro Paredes, sabe? Jean-Paul Sartre. Eu comecei a ler outras coisas. Então, tinham outras referências nessa época que foram mostrando, olha, teatro é aquela brincadeirazinha lá que vocês fazem ali de invenção, de jogos teatrais ali, imaginativos, mas ó, tem esse outro lado aqui que é uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta ideológica. Vocês podem contar qualquer tipo de história, né? Vocês possibilitavam essas coisas, principalmente naquelas mostras que tinham Novembro em Cena, que tinha em Indaiatuba, que eu nem Sim, sei se existe mais. também não sei. E se não existe, é uma pena. É, e foi uma época legal também. O Maurício, né, e o Charles, eles eram o Maurício e o Matheus, que hoje é meu, ainda continua, né, com a gente. Ele é É isso que eu ia perguntar. Você, nesse profissional de início aí, teatro. você andava muito com o Charles, com o Maurício, e Vamos contar a história. eu lembro que nas aulas eu via, era uma turma com um potencial muito grande ali, né? Eu era também muito novo, mas eu me arriscava mais. É, e tinha uma turma muito, muito, muito legal de adolescentes e crianças muito boas, boas mesmo de coração, assim, sabe? E muito aplicadas.
E o Aldrovandi era um bairro que estava no início também, né? Então, como todo bairro de início, tem algumas precariedades. E Sim, nesse perfeito. centro desse bairro tinha o Centro Cultural Aldrovandi, e que tinha várias oficinas, cursos, e enfim, a oficina de teatro entrou nessa leva aí. E Para o quem Lucas, não, perdão, para quem não conhece a geografia de Indaiatuba, ela é bem cruel, né? Você vê um bairro como o Aldrovandi, o Jardim Brasil, situados entre condomínios de mansões mansões, milionárias. Então, sim, assim, fazer teatro na periferia e ter longe, consciência muito longe. social. E aí assim, essa molecada tava lá, todo mundo junto. E eu vi um potencial nesse trio, né? No, o Lucas, o Maurício e o Charles. E isso também me ajudou muito na construção diária das aulas, assim, porque eles também, eles eram líderes, como fala? Eram líderes naturais, tem um nome, tem uma palavra, proativos, não sei. Enfim, eles carregavam a turma toda, assim, né? Todo mundo seguiam eles. Então isso me ajudava muito. Mas eu via um potencial nessa formação, nesse trio. Que como é que foi isso, assim? O que que um ajudou o outro a se construir e até que ponto vocês seguiram juntos e depois precisasse, ó, tá ok. Agora a gente, cada um tem que construir sua história individualmente. É, bom, algumas pessoas devem conhecer, né, a Anne Welter, que é uma atriz, diretora da Companhia Nós, a Cia Nós de Teatro. E a Anne é uma atriz que tem uma trajetória muito bonita, assim, ela viveu uma história no XPTO, depois viveu a história dela, e ela é a tia do Charles. E o Charles, ele sempre foi talentoso. Eu digo assim, o Charles, ele que é o cara que despertou esse amor, né, também. Ele sempre teve um talento para confeccionar adereços incríveis. Eu lembro que Desenho, desenhos, então a gente precisava produzir cenário, adereço, ele fazia muito rápido. Ele pegava um isopor, ele esculpia, ele fazia uma espingarda assim, super rápido, empapelava e já pintava. Aí precisava fazer uma cuca, ele já pegava arame, ele já fazia armação da cabeça e já encapava com espuma. Ele tingia. tingia, ele pintava telões, ele tinha ideias cenográficas, ele herdou muito isso da vivência dele que ele tinha com a Anne, aqui em São Paulo. E ele compartilhou com a gente um pouco disso também. E assim, tudo tudo o que acontecia é que as coisas só foram uma bola de neve. A gente, dali do Odrovande, a gente foi convidado para fazer um trabalho lá no centro, no núcleo de artes cênicas lá do NAC, né, que tem em Indaiatuba. Secretaria Algumas de Cultura, apresentações na Secretaria de Cultura, que à época era a Érica Erika Hayashi, Novak. Érica Novak. Novak. É, e, é, e, assim, foram coisas que foram acontecendo. Nessa época eu tinha 17 anos e o Charles, ele recebeu a proposta da tia dele e do grupo Circo de Bonecos para vir morar em São Paulo e trabalhar no grupo, né? Produzir cenário, produzir bonecos. E o Maurício, ele é um cara ele era mais amigo do Charles, então eles acabaram vindo primeiro para São Paulo. E eu tinha prestado o Unicamp nessa época e a USP, só que eu não passei. Aí eu fiquei muito frustrado, assim, eu falei, nossa, cara, IAD também eu prestei, eu falei, pô, o Maurício prestou IAD também, a gente não passou em nada, foi bombado em tudo. E aí a gente falou, meu, a gente não pode parar. A gente, aqui em Dayatuba, acabou. Chegou no limite. Não tem apoio. Os grupos que estão aqui não são Vão se iguais ma- aos grupos de São Paulo. Não são Eu iguais e vão preciso. se matar entre eles, né?
para conseguir um espaço. Eu quero mais, eu quero mais. Essa panela aí, eu não acreditava naquela época que existia panela, e existe muita panela em todo lugar, difícil de quebrar, para você se mostrar, mostrar que você tem, se você acreditar no seu talento e mostrar que você tem potencial, é muito difícil, né? E aí eu falei, eu vou para São Paulo, cara, eu vou de algum jeito eu vou. Aí eu comecei a procurar, falei, tem um curso de interpretação do Everton de Castro, a Escola de Teatro Everton de Castro. Aí eu falei, Maurício, eu preciso fazer uma cena para entrar na escola, quero que você faça a minha réplica. Se eu não me engano, ele já morava em São Paulo. Aí ele falou, claro, eu faço. Aí a gente fez Aurora da Minha Vida, se eu não me engano. Fizemos uma cena lá no teatrinho do Everton, lá na Santa Cecília, num teatrinho escuro, assim, numa salinha pequena, com um foquinho de luz. Eu de costas para ele, encostado assim, ele encostado em mim, falando o texto. Aí o Everton, pô, beleza. Tão dentro os dois. Aí eu falei, o Maurício, ele estava já trabalhando com o pessoal do Circo de Bonecos. Detalhe, gente, o Maurício hoje se tornou um grande iluminador, assim, o cara é fera. É diretor de palco, o Maurício, cara, ele, além de iluminador, ele é diretor de palco, ele é cenotécnico também, ele é ator, ele é formado na Escola Livre, Ah, é verdade. ele tem uma trajetória no teatro bem legal também, assim, foi um brother, é Aliás, irmão ele até entrou hoje. aí, não sei se ele ainda tá, viu? Se ele tá por aí, mas eu vi que ele entrou. Né? Mas então, o Everton de Castro, eu acho que era uma escola muito boa, assim, principalmente para quem estava vindo de fora, né? Eu tive muitos amigos que eu considero bons atores, gosto muito do trabalho deles. Ó, o Maurício falou que é mentira aí, ó. Amigo tem dessas coisas, né? E aí, e quebra a gente. Mas eu acho que o Everton de Castro era uma escola muito boa, assim. E uma pena que fechou, né? Faliu. Ele dava tanta bolsa que Eu acho quebrou, que é né? mentira, ele é mentira que ele é um grande profissional hoje em dia. Ah, tá, pode ser, pode ser. Mas eu Aí, assim, fiquei muito feliz quando você veio para São Paulo e estudar, né? Romper, cortar o laço com o interior, sabe? Que é importante. E isso precisa ter muita coragem. Precisa ser uma pessoa de coragem. E ambiciosa, e não ambiciosa no sentido ruim da palavra, no sentido bom mesmo. De ambição de crescer, de conhecer mais do teatro, enfim. Se completar mais, né? o teatro ele te pede, né, cara? Ele te cobra. Se você quer fazer teatro, ele cobra você. Ele cobra você tem que ser integral. É, Assim, você tem que mergulhar. Sabe aquela coisa mergulhar? Você tem que mergulhar, você tem que se jogar. Então ele vai te pedir seu tempo, ele vai pedir a sua atenção, ele vai sim. pedir. Então, assim, o, o teatro me pedia essas coisas, que eu não podia ficar parado. Eu, eu tinha feito. Quando eu mudei, né, para São Paulo, eu tinha essas lembranças dos amigos da época, né, que moravam comigo, né, o Quito, o Antônio, então, né, são grandes atores, assim, são referência para mim também. Eles sempre falavam, meu, se você tem que ir atrás, você tem que ir. Se você gosta de tal diretor, você tem que ir lá. Se você gosta do Antunes, você tem que ir lá. Se você gosta do Zé Celso, você tem que ir lá. Se você gosta de teatro de bonecos, você tem que ir lá, né? Mas a live era para falar sobre teatro de bonecos, né? Eu acabei pulando essa Eu ia. parte. É para falar de você, da sua história, da sua trajetória. É, Eu acho que a gente está aí. Eu só vou te pedir para ser mais conciso, porque claro. a gente já está em 40 minutos e eu estou na segunda pergunta ainda. E eu tenho 8 perguntas. Manda, vamos lá. Bom, esse período do Everton foi fantástico. Foram onde eu perdi essa inocência, né, da arte, assim, em sentidos assim de pudores, né?
eu não faço tal coisa, não faço tal coisa, não faço isso, repete, poxa. Então eu fui, o Everton mesmo, ele sempre foi um cara consciente, assim, então ele sempre foi pontual, ele sempre elogiou a minha expressão vocal, a expressão corporal. Então, assim, isso para mim já me deixava feliz e motivado para continuar, né? O Waterloo Gregório foi um professor fantástico que eu tive, Foi um dos faleceu já, criadores do curso da Unicamp. foi um dos criadores do curso da Unicamp, exatamente, com o Paulo Betti, né? Aquela turma lá Sim. da IAD. Ele falou, daqui eu já estou sentindo que 1 ou 2 vão continuar. E 3 ou 4 vão tentar, mas não vão conseguir. A hora que ele falou aquilo, eu falei, mano, eu sou um desses 2. Eu tenho que me colocar aqui, porque se eu me colocar lá, eu já estou fora. Então, ele tirou um pouco dessa máscara, dessa ingenuidade. Eu vou sair daqui, eu vou ser famoso, eu vou fazer novela, eu vou fazer teste. Não, o teatro é dia a dia, é diferente, teatro é diferente. E assim, aí foram despertando, né, os meus interesses por teatro de boneco também, porque você começa a ver que não existe um tipo de teatro só. Existem inúmeras possibilidades de técnicas, né? Então, assim, tem muitos encenadores que a gente vai conhecendo com o passar do tempo, encenadores que já morreram, né? Os gregos, então já são milenares. Então, o teatro japonês é milenar. Então, assim, a quantidade de dramaturgos e encenadores contemporâneos que existem também, que vão te provocando, eu quero conhecer essa estética, eu quero conhecer essa estética. O que é surrealismo? O que é realismo? O que é impressionismo? O que é expressionismo? Então, tudo tive que ir me jogando, indo atrás. E aí, você aprende clown, você aprende técnica de boneco, aí você começa a descobrir que o boneco a possibilidade dele é inúmera. O boneco ele pode ser um boneco de vara, pode ser um boneco de luva, pode ser uma silhueta, pode ser um objeto, pode ser, né, uma sacolinha plástica. Tem inúmeras companhias que já quebraram, né, esse conceito do que é o boneco, não, esse imaterial, né, todo. Essa experiência aí, depois, foi um momento também que eu terminei o Everton de Castro e eu acabei me aproximando do artista do Sidney Caria, que é um grande artista plástico também, bonequeiro, que é do grupo XPTO. Nessa época também eu comecei a trabalhar com eles, com o grupo do Cláudio Saltini, a Anne e o Sidney, na Circo de Bonecos. Né? A gente fazia um espetáculo que eles criaram que chamava O Voo, a viagem de Teco-Teco, Teco-Teco. era a viagem Eu do assisti. Lindenberg sobre o oceano. Acho que foi Então, seu você primeiro lembra? trabalho que eu assisti aqui. Foi meu primeiro trabalho profissional, Não, assim. foi o primeiro trabalho que eu vi seu, assim. Sim, Sim. era fantástico. Então, toda essa coisa, essa estética europeia, né? Das coisas acontecendo, o mar que roda, o barquinho que passa, o peixinho que passa, Era legal. Uhum. mecanismos, o avião, Então, todos esses mecanismos de boneco, né? Fui me Eu aproximando. lembro que eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi, porque eu vi tua evolução, porque, assim, a gente ficou muito tempo sem se ver de Indaiatuba até certo ponto. Depois a gente se via aqui em São Paulo, né? Eventualmente, né? Eu Cheguei, fui te ver no cheguei aí na tua Sátiro. casa, na zona, na Vila Mariana, eu acho, Sim. e numa festa que vocês fizeram e tal, mas eu nunca não tinha mais visto você em cena. Então a minha imagem que eu tinha era aquele menino lá fazendo em Indaiatuba, né? E aí de repente eu vejo aqui apresentando no Sesc Consolação com o Saltini, um espetáculo muito legal, cara, e puta, com uma técnica refinada ainda, eu fiquei muito feliz. Você Falei, tá me pô, olha ouvindo? onde o cara chegou, tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Não? Eu não tô te ouvindo. Não. Estranho. Vou Eu, desplugar aqui e plugar de novo. Pera aí. ok. Fala. Tá me ouvindo agora? Não, não tô te E ouvindo. O que pode faz ter assim, acontecido? entra e sai de novo. Enquanto isso, eu Sai? vou falando com as pessoas. Vou escrever no chat aqui, ó. É,
entra e sai novamente. Ou Não, então, melhor, eu vou continuar sai contando e aqui entra. enquanto você digita. Não sei se está todo mundo ouvindo. Eu não estou te ouvindo mais agora. Ó, é, achou aí? Isso, muito bem. Bom, enquanto o Lucas volta, não volta, eu vou falando aqui. Então, eu vi esse crescimento do Lucas, que foi muito interessante, assim, sair do interior, ser um menino lá do interior, de repente estar aqui trabalhando com gente grande, né? Gente que a gente admira, quem é do Teatro de Bonecos, foi muito feliz, assim, foi muito legal de ver. E eu acho que é um ato muito de coragem. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Ah, tá. Só tá com um delayzinho aí, mas vamos tentar. Pelo menos para mim aqui tá com delay. É, bora, e aí você tava lá com o Saltini e foi para trabalhar Isso com aí depois foi. Não, nesse momento ainda foram muitas histórias que aconteceram lá com o pessoal da Maracujá, né? Com o grupo, né, que eu trabalho hoje ainda. Então, assim, o ateliê que o Sidney tem, não é mais na Vila Mariana, mas quem conheceu viu inúmeros bonecos saindo de lá, cenários, adereços, muitas soluções técnicas para aquela criatividade dos diretores, né? Ah, eu quero que você faça um boneco de um anjo subindo ao céu. A gente conseguia concretizar essas traquitanas. Foi aí que foi nascendo, né, o meu lado aderecista, cenotécnico, de meter a mão na massa e de pegar o boneco e ter que mexer ele, trabalhar com ele para ele. Ah, o ator vai ter facilidade para trabalhar com ele aqui. Opa, o boneco voltou do ensaio, ó. A pega do boneco não tá legal, tem que melhorar, o dedo do ator é menor, tem que fazer menor. Entendeu? Então, ó, o mecanismo do olho tem que piscar, ou tem que começar fechado, depois abrir. Então, essas dificuldades do dia a dia do trabalho foram dando muito estofo assim para o meu trabalho também, na produção de bonecos e confecção, né? Nós fazíamos para vários grupos, para a Cia da Tribo, para a Cia Balagã. Eu tive um período que eu trabalhei também na Barracão Cultural, né? A companhia da Luiz Helena. legal. Então, assim, o meu trabalho era um jeito de eu viver aqui, um jeito de eu viver aqui em São Paulo. Eu trabalhava, estudava teatro, queria trabalhar, viver de atuação, estar em cartaz, mas eu tinha que fazer, eu tenho que trabalhar como um técnico ali, no outro projeto, nesse projeto eu tenho que trabalhar como aderecista. Então, tudo acabou convergindo, né? E até hoje o Sidney faz vários cenários e bonecos, então está sempre indicado nos grupos que ele trabalha, tem indicações sempre do trabalho dele. Recentemente ele fez um Pequeno Príncipe lá do Teatro Folha. Trabalho dele e seu também, né? Do grupo, né? Todo mundo constrói ali, né? No grupo, né? Isso. Mas eu tenho, É, assim, eu aprendi muita coisa lá nesse ateliê. E depois desse período, eu teve um momento que eu entrei no núcleo experimental do Teatro Popular do SESI, mesmo trabalhando no ateliê do Grupo Maracujá, que é onde eu ganhava E, uma graninha, fazendo bonecos, fazendo adereços, tinha os períodos que eu ia estudar no SESI ali da Paulista, né? e como é que foi E esse? Você ficou 2 anos lá, né? fiquei, Assim, eu fiquei lembro que dois era muito anos lá. concorrido, assim, eu tentei entrar, fui chamado, mandei material, fui chamado para o teste e logo quando eu cheguei em São Paulo, em 2001, e foi meu primeiro teste de teatro aqui em São Paulo. E achei o máximo. Pô, eu falei, cheguei em São Paulo, já tô indo fazer teste no Teatro do SESI e a cabeça, falou, nossa, que legal. Mas eu lembro que eu tentei, eu almejei muito aquilo ali e entraram muita gente boa naquele ano. E depois tentei um outro, ia tentar o ano seguinte, não rolou, e depois a meia idade passou, né? Acho que tinha um limite de idade. Tem, tem. E eu sei que é muito concorrido, era muito concorrido. Como é que foi estar nesse lugar? Com estrutura, com grana, com público garantido? Como todo mundo fala, é uma vitrine, né? Você está ali amparado por técnicos, camareira, você está amparado ali.
por diretores que estão ali ao seu redor, que estão só para te dar indicações maravilhosas. Então, quem coordenava a Isabel Sete, que é uma das maiores profissionais da voz para teatro, para locução, também ela tem um trabalho muito profundo, né? Um trabalho sensível, né? Com a, com a palavra. E ela juntava esse time de atores que nessa época aí dos 20 anos, dos 20 aos 20, dos 19, né? Lá era dos 18, desculpa, dos 17 aos 25. É. Então ela montava um time que tava querendo jogar bola, meu irmão. Era um time que queria. Manda o Shakespeare aqui no meu peito que eu mato e falo eu falo aquele bife todo. Eu falo aquele monólogo e vou falar ele não uma, mas milhares de vezes, porque eu adoro falar. Então ela estimulava isso na gente. E assim, com uma preocupação por detrás disso, de uma curadoria de arte. Então ela chamou, no primeiro trabalho que eu fiz lá, primeiro a gente ficou um ano todo, né, só investigando o corpo, investigando a palavra, a ação. A gente reaprendeu a falar, reaprendeu a se mexer, reaprendeu a olhar a cena de uma outra maneira. O núcleo experimental, a gente experimentava muito, né? Tive contato com o Felipe Hirsch, né, nessa Legal. época. A Lu Favoreto, da Cia Nova Dança, também foi crucial o trabalho dela. Christine Greiner, que tem um trabalho com a arte contemporânea, né? A dança, o movimento, né? Muito forte, né? A performance. Tudo isso era novo, né? Porque era o que estava saindo da turma da faculdade, dos mestres, dos doutores. Então, era assim, era um prato novo para a gente se deliciar ali. E a Isabel chamou nesse segundo ano já o pessoal do Grupo Tapa, aí chamou a Inês Aranha, chamou o Guilherme Santana para dirigir o espetáculo Desatino. Foi uma coisa fantástica, porque tinha cenógrafo, tinha figurinista, tinha iluminador, que era o Carmine de Amore. Era gente que já estava na estrada há muito tempo, né? A Inês tinha vivido uma experiência com o Grotowski. A galera tinha outra pegada, né? Assim, o Tapa já tinha feito, o Guilherme já tinha feito muitas peças, ganhado muitos prêmios também. Então, a gente fica até sem ferramentas. A gente esquece que desaprende tudo, porque os mestres sabem, né? A gente está aprendendo. Sabem, Naquela época, o mestre sabe, mas a gente também sabe. A gente tem a nossa ferramenta natural, né? a E é essa intuição, né? ferramenta que eu quero saber ali inserido nisso tudo. Não, essa intuição, assim, eu sempre fui intuitivo. Eu acho que assim o ator ele tem que estar sempre ligado, estudando, indo no cinema, indo numa exposição, indo conhecer, fazendo turismo, querendo conhecer histórias, ouvir pessoas. Ele tem que ser poroso, ele tem que estar aberto para o novo, para o diferente. Ele tem que ver possibilidade de encontros, de transformações ali. E essa intuição minha, eu acho que me ajuda no meu trabalho, sabe? Às vezes eu pego um texto, eu nem sei por onde começar, mas eu sei que com técnicas de respiração, com técnicas de articulação, de expressões vocais, expressões corporais, eu consigo criar um clima, eu consigo contar uma história, eu consigo criar emoções, né? A gente vai aprendendo a dominar essas coisas. E o fato de estar no núcleo experimental, experimentar, me deu essa possibilidade de viver uma peça assim dramática na época, de conhecer essa estética do conflito, né? Tinha um dramaturgo, né, o Elzeman Neves, tinha todo um embasamento filosófico no texto, mas também tinha aquela vontade da juventude ali de que não sabe filosoficamente o que está fazendo, mas tem aquele sangue na veia que o latino tem, que o brasileiro tem, que faz criar, né? Emanar ali o teatro, faz o teatro acontecer. Depois disso,
a segunda montagem, né? Esse ano foi bem corrido, assim, foi bem profissional, porque a gente começou a ensaiar com o Romeu e Julieta, da direção da Cibele Forjás, e apresentava à noite. Então, essa experiência aí, apresentar de quinta a domingo, 2 sessões no sábado, não existe mais isso. Não existe. É assim, eu acho que eu peguei, acho que foi assim, só quem faz hoje em dia os grandes produções musicais, né? Que ali, sim, ainda tem esse hábito de quarta a domingo, né? Bom, e a experiência com a Cibele Forjás também foi um punch, foi outra coisa, assim, porque era uma tragédia, era Shakespeare, era o texto do Fernando Bonassi, tinha conceitos políticos ali envolvidos, né? O conceito estético da peça eram atores que eram terroristas, que estavam num prédio da Fiesp, fazendo uma peça de manifesto político ali também, né? A gente fazia os manifestos do Hakim Bey, o terrorismo poético, então era um terrorismo artístico. A gente fazia uma encenação, um manifesto, dentro da Fiesp, falando de amor, usando aquela estrutura, né, para quem conhece o núcleo experimental como era, né, o projeto que existia, aquela transformação naquela sala. Então a gente fazia todo o percurso itinerante, com projeções ao vivo, tudo convergindo aí para uma possibilidade, né, cara, de uma vitrine. E depois disso, foi o que aconteceu, continuando a trabalhar muito com o Grupo Maracujá. As produções, elas acabavam uma chamando a outra. Então, nós fizemos o Sem Shakespeare, da Pia Fraus, que é aí que vai começar a história com o Grupo Pia Fraus, foi o fato do Sem Shakespeare, da gente ter produzido uns bonecos e reconstruído bonecos do Marco Lima, o mestre bonequeiro também, da Pia Fraus. Marcos Lima, ele é um cara incrível também, um artista Marco incrível. Lima, aprendemos muito, assim, como ele fazia os bonecos dele. Ele não tinha uma regra, um livro ali, uma fórmula. Ele ia construindo os bonecos e os bonecos iam nascendo. De jornal, ele amassava jornal. Então, assim, essa herança foi passada para a gente. E, a partir disso, aí o Beto Andretta me chamou para participar de uma leitura. Até eu substituí, acho que o Fábio Caniato, cara. O Fábio Caniato ia fazer o Primeiras Rosas. E Que ele esteve teve aqui um na live problema. também. Isso. Ele teve um problema na época profissional que conflitava a agenda. E eu acabei entrando para compor o elenco. E ali eu aprendi o riscado ali. Aprendi a fazer flor de obsessão, né? Fazer coisas com boneco que eu jamais imaginei, transar com boneco, estéticas diferentes. Nelson Rodrigues com bonecos, sem palavras, só dramatização, o corpo, o ator, a máscara. Explica aí o transar com bonecos, porque tem gente aqui que não é da área, pode não entender o que você está querendo dizer aí. É porque, para quem não conhece o Nelson Rodrigues, ele tem esse universo sexual dele muito forte, né? Para quem conhece as peças do Nelson, até a propósito, vão ler as peças do Nelson Rodrigues, que conta um pouco dessa faceta aí dos pequenos burgueses aí, né, do Brasil. E tem cenas de assédio, tem cenas de incesto, né? Então, tem cenas de sexo com irmãos. Então, tem essa coisa. Então, o Beto Andretta, que tinha essa visão já muito profunda do Nelson Rodrigues, ele colocava cenas assim, ele colocava na situação o ator simulando um estupro num boneco. Então, como lidar, né? Fazer com... Lembrando agora, fazer assim com um colega é difícil, com boneco também é difícil. O boneco é Claro. você que tem que fazer ele reagir. É Você tem você que que dar está ali vida a ele. também. É você que está ali, né? Teu corpo que está ali
Em cena, né? Você tem que dar vida para aquele boneco. E como é que Sim. você vai. Você tem que dar essa expressão do boneco sendo abusado. Para o ator é um desafio, né? Então eu aprendi muito ali. Depois o Beto, o Primeiras Rosas foi uma escola, foi todo esse lance aí de aprender a mexer com teatro de sombras, com manipulação direta, né? Eu conheci a galera do PCOD, lá do Rio de Janeiro, Miguel Velhinho, que Eu gosto do trabalho tem deles. um trabalho assim lindo. Eu vi o Sangue Bom deles também. Quem viu o Sangue Bom, quem viu as peças do PCOD sabe como são. E conheci também o Carlos Lagoeiro, que é um cara lá do Teatro Munganga, de Amsterdã. Nessa época, o Beto chamou ele, trouxe ele para o Brasil. Ele ensinou uma técnica diferente, que era mexer com bonecos e vídeo ao mesmo tempo, filmado e projetado com maquetes pequenas. Foi uma herança também que eu e o Sidney, que trabalhamos juntos, levamos para Maracujá, nos espetáculos, né? De a gente colocar no rabisco, tem os bonecos, tem a maquete da cidade, então tem os carrinhos que andam com imã. Vocês podem ver no site do Grupo Maracujá, essas peças estão disponíveis. No Eterra, que é um espetáculo musical também, que a gente colocou essa múltiplas linguagens, né? Colocar o vídeo, o boneco, a sombra, o SpongeBob Spend também, outro espetáculo que eu fiz, que falava dos mendigos, dos moradores de rua, os excluídos, né? A gente fazia a cena Eu vi também. do beco com os bonecos. Então, eu acho um boneco muito lindo, assim, eu gosto muito. Até quero dizer que estou fazendo um boneco aqui para uma série nova, né? Que fazendo. Opa, peraí. Isso, isso. É um cachorro. Ah, que legal. Ele vai ser um Muppet que vai fazer parte de 12 episódios de uma série que o Ronaldo Liano está falando, está produzindo. Então eu Ronaldo, vou grande produzir o artista. boneco e vou atuar ele. Vou atuar na história. Então, o boneco sempre está ligado, sempre tem alguma coisa acontecendo. Para quem, Nessa pra quarentena quem eu não fiz sabe, alguns tutoriais. O Ó, Lucas não estou fez. te ouvindo de novo. Ih, Não estou te cara, ouvindo de novo. é o teu. Sai e entra. Vou... Para quem não sabe, o Lucas ele confeccionou os bonecos do espetáculo Portal Encantado do Grupo Dragão 7. E os bonecos ficaram incríveis, assim. Ele tem a gente fez uma cobra e eu ajudei ele a confeccionar algumas coisinhas ali. E aí ele fez uma cobra que ela estica inteira. Eu tô falando dos bonecos do Portal Encantado que você fez. Claro, O meu. corpo dela é sanfonado e ela estica, estica, estica. Acho que fica aí uns quase 6 metros, né, de comprimento. Você Até lembra mais, da eu gente acho. você lembra da gente pintando ela quando a gente passou aquele Da solvente linha vermelho da sanfona, e nossa. ela começou a derreter, a gente ficou desesperado. Como é que a gente ia resolver aquele problema? E depois secou e deu tudo certo, né? Deu, e os bonecos estão incríveis. Ó, a O... gente já está em 1 hora, cara. A gente precisa acelerar essas coisas aí. Bora, Porque eu bora. queria fazer Gente, ó, muito todas as obrigado. Quem tiver alguma perguntas. pergunta aí, manda aí. Galera, obrigado quem ficou aí, quem tá aí. Valeu. É... A Creuza falou aqui, ó, dos bonecos. Muito bom. Cadê? Ó, aí eu vou fazer uma brincadeira aí e uma pergunta ao mesmo tempo. Eu lembro, em Dayatuba, eu fiz uma brincadeira. Eu fiz Paixão de Cristo, você também fez, mas a gente Não fez em fiz, não. épocas diferentes. Não, não Não fiz, fez? não. Nossa, Não. acho que você é o único que não fez Paixão de Cristo em Dayatuba. Mas Mas eu dancei no grupo Galpão 1. ah, sim, da Érica, muito legal. Junto É, com a Pablo Vittar, hein? era, né? Ela era dessa turma também, Eu se eu não me lembro dele. engano. E, e aí eu subi no palco ali do Parque Ecológico e brinquei. Hoje em Dayatuba, amanhã Hollywood, né? Uma brincadeira, né? Você com 18 anos, você brinca e fala qualquer merda. E aí a minha pergunta é nesse sentido.
de Indaiatuba para o The Royal Shakespeare Company. Como que é isso? Trabalhar, fazer um espetáculo com a companhia, uma das maiores É, companhias. é o que todo ator quer, né? É o que todo ator sonha, é fazer um filme, estar do lado de grandes produções, né? Estar envolvido. Foi uma coisa que eu considero que foi mérito meu, assim, tudo que eu conquistei, né, na minha vida sempre foi mérito meu, mas eu me esforcei dessa vez. Eu ia para o ensaio na chuva, com violão embaixo do braço, várias vezes, pegava metrô lotado, difícil de entrar com violão, com material de cena. É constrangedor quando a gente tem que fazer cena, a gente tem que andar com figurino, cenário, tudo embaixo do braço, pegando o metrô com sacola para fazer teste, para fazer coisas. E, assim, eu me inscrevi de uma forma despretensiosa num chamamento do Fórum Shakespeare, né? Que acontecia aqui em São Paulo. E se inscreveram 700 pessoas. E dessas 700 pessoas, foram chamadas 35 para fazer um teste. E aí eu me inscrevi, fui chamado e eu fiz um teste, que eu fazia a cena que o Macbeth luta com o Duncan, mata o Duncan, uma coisa assim. Não tô lembrando direito a cena exata. E eu fui lá, decorei meu texto e eu sempre fui muito performático, assim, né? Eu gosto de marcar a minha imagem, assim. Todo ator gosta, né? Aí eu levei uma espada, uma katana, uma espada japonesa que eu tenho. E aí eu fiz a cena, eu tirava a espada, fazia todo um ritual, porque eu estudei uma época artes marciais, né? Aí eu fazia todo o ritual da espada, falando o texto do mago, e aquilo me marcou. E aí eu fui chamado para fazer parte desse grupo de estudos, e desses 35, só 9 que iam continuar, né? E aí assim, eu ia nos encontros, eu lia a peça, estudava, e nessa época chovia muito, eu lembro, eu chegava meio pé molhado, assim, é chato, né, essas coisas. E aí no dia aí teve quem iria dirigir o Macbeth aqui no Brasil ia ser o Greg Hicks, que é diretor associado do The Royal Shakespeare Company, que é da turma do Ian McKellen, que é da turma da Judi Dench. Só, Então, né? eu não conhecia essa galera. Eu nem sabia que o Ian McKellen tinha Ó, feito o Macbeth. nem eu, Para mim, viu, ele só tinha conheci. feito Senhor dos Anéis. Aí eu falei, cara, eu sou um desses personagens que tá aí. Eu não sou o Macbeth. Eu não quero ser o Macbeth. Macbeth é pesado, né? Mas eu posso ser um duque aí, alguma coisa. Aí eu fui estudando ali. E aí no dia do teste, eu fiz um teste com ele. Eu sabia que ele era um diretor que adorava capoeira, adorava artes marciais, que ele tem a capoeira como treinamento lá em Londres. Ele é apaixonado por Brasil, eles são apaixonados pelos brasileiros, eles são apaixonados pela nossa cultura, eles amam a nossa capoeira, eles amam a nossa arte, eles amam a nossa cor, eles amam a gente. A gente não sabe disso, que o, grupos assim que me ensinaram o que é ser grupo, porque teve um episódio que ele contou que congelou o Rio Tamisa e o Teatro do Globo ele era feito num bairro afastado do West End, alguma coisa assim. Não sei, nunca fui para lá. E ele falou que o teatro pegou fogo e os atores eles desmontaram o teatro inteiro e carregaram os troncos pelo rio, através do rio e montaram o teatro igual em outro lugar. Então essa história assim o ator tem que ter essa garra. Ele tem que ter. Se te pedir, meu, você pode ir lá arrumar aquela coxia? Meu, claro. Você pode me ajudar aqui, contrarregrar meu figurino, meus adereços? Claro. Meu, vamos passar essa cena, vamos. A gente tem que ter essa amizade, tem que ter esse companheirismo. De até numa situação dessa,
ser brother, tá junto. Ah, a gente tá construindo um teatro e construindo em outro lugar, estamos, vamos lá, vamos em frente. Foi um ensinamento assim bonito. E é uma, assim, eles são especialistas, né, cara? A gente tá só para aprender. Eu não falo inglês, então eu tive o apoio de ter um intérprete 24 horas ali, né? 24 horas, assim, no tempo do trabalho todo ali, traduzindo. Então a gente fazia muito aquecimento intenso de yoga, de capoeira com o mestre Carlos, o mestre Alex também, que é um capoeirista de Angola, muito legal, que é muito próximo deles também. E a gente fez essa deu nosso caldo assim para ajudar a construir essa história. Foi bacana, a gente estreou no CCBB, fizemos uma temporada ali, depois fizemos umas apresentações no interior, Sesc Sorocaba, e até o Maurício era o técnico lá, encontrar ele lá também foi ótimo. É isso, a gente tem que sonhar, mas assim, sonhar na medida certa. É, talvez Sonho eu não tem não, medida, não, não tem cara. limite, né? Não tem limite. Sonho é Sonho é livre. sonho, Sonho é entendeu? Sonho livre. não tem limite, não. Sonho é livre. O que tem limite são algumas ações. A gente não pode achar que pode fazer tudo e perder a noção do correto, né? Ou deixar que alguém faça algo com a gente porque a gente tem um sonho e esse sonho tem que ser maior. Não, sonho não tem limite, mas a gente também tem que se preservar de alguma forma e tem não deixar ninguém abusar desse sonho, entendeu? Seja pro lado bom ou lado ruim, a gente tem que deixar ele sem limite, mas tomando conta dele, cuidados. E deixa eu te falar uma coisa. Vou falar de Sampa aqui, né? Você falando de sonho, de não tem limites, não tem limites. São Paulo é um sonho, né? Para muitos atores do interior, de outros estados, outras cidades, fazer teatro em São Paulo é um sonho. É. E São Paulo é uma cidade que aqui é muito fácil a gente se endurecer, né? A cidade é concreta, né? E aqui a gente vem para cá, ela é muito fácil. Você acha que São Paulo te modificou? Assim, eu te explico, vou tentar explicar. Vou falar de mim aqui. Eu era em Dayatuba, eu era uma pessoa mais solta, mais alegre, mais brincalhona, mais leve. Eu era essa pessoa mais leve. E eu cheguei em São Paulo e aí com esse pensamento, não, aqui tem que ser tudo mais sério, eu tenho que mostrar profissionalismo, tem que não sei o quê, eu tenho, e fui me endurecendo. Eu virei uma pessoa mais dura, mais séria e muitas vezes mais chata, né? Muito concreta. Hoje o meu trabalho comigo é voltar, regredir aí algumas coisas e ser mais leve. Enfim, não preciso provar nada para ninguém mais. Você, Lucas, eu tenho a referência do Lucas lá de Indaiatuba. Eu enxergo duas pessoas, mas eu queria que você pode falar disso, assim, o que que São Paulo nos transforma, se te transformou também, ela te deixou mais sério, menos sério, como que você se enxerga dentro desse lugar? Ninguém passa ileso, né, por São Paulo, assim. Você me falando isso agora, tá vindo na minha cabeça uma imagem assim meio apocalíptica, de pessoas se acotovelando, pessoas esquecendo de códigos simples, como um bom dia, um com licença, um por favor. Eu já ouvi falar que São Paulo é um não lugar, né? Isso é uma coisa que ficou até hoje. Aqui é uma terra, é um não lugar, ele não pertence a maioria das pessoas não encara aqui como uma casa.
encara como um lugar de passagem, um lugar de oportunidade, um lugar de para construir, vencer alguma coisa. Cria um estilo de vida que vai matando um pouco aquela coisa da infância inocente, né, que a gente tem de we are the world, né? Vamos todos juntos, nós somos o mundo, né? Aquela coisa que o teatro no começo te imprime, né? Muito bicho grilo, é a tribo, é a comunidade. Se você tá precisando, tá passando perrengue, pô, venha comer na minha casa, dorme na minha casa, eu preciso fazer um teste, pô, fica aqui em casa, sabe? Oh, eu preciso ir tal lugar, como é que eu faço? Né? Essas coisas que a gente aprende em casa, quando a gente se coloca um pouco no mundo profissional, a gente acaba esquecendo um pouco. E eu acho que o teatro ficou bem chato nesses últimos anos, assim. Ficou insuportável. Porque a gente esquece um pouco do porquê que a gente continua fazendo aquele amor, aquele amadorismo, né? Não importa se essa peça vai ter público ou não. Eu quero falar sobre desigualdade social, eu quero falar sobre história infantil, eu quero falar de bonecos, eu quero falar. E eu acho que o que o ator de hoje, o formato que ele acabou criando, né? Porque hoje ninguém precisa ser especializado em nada. Tem TikTokers aí para todo lado, né? Tem pessoas produzindo conteúdo aí a todo instante, usando da ânima do ator para, né, para contar uma historinha engraçada, divertida ali. Esquece um pouco de que nem tudo é uma brincadeira no momento atual, a gente também tem que falar um pouco sério, né? Tem que ser desagradável um pouco. Então, assim, eu acho que o mercado acabou imprimindo um estilo de atores, um tipo de atores, de posicionamento, que é da disputa. Então, eu vejo assim, as pessoas, eu preciso de uma pessoa que dê 3 mortais e seja veterinário, e o cachê é super baixo. Então, isso nivela o nosso trabalho lá embaixo. Todo mundo está na mesma malha, então isso ficou chato, né? Cadê aquele ator que gosta de pegar um texto e investigar uma palavra, investigar uma cena, quer construir uma história, um texto, falar uma poesia, né? Esse ator, ele quer tocar uma música e quer dizer um poema. Esse ator, esse ator romântico, né? Que a gente criou, assim, esse ator, esse romantismo dessa imagem do ator que eu criei, né? Do ator que estuda, que gosta que consome arte, que eu te falei, vai no museu, né? Vai na festa popular, vai no baile funk, né? Ele acaba sendo uma antena parabólica. E assim, São Paulo, ele faz essas informações criarem distúrbios. Então você tem que estar com a sua antena bem sintonizada para aquilo que você quer, porque aqui tem muita interferência, né? Aqui você encontra produtoras produzindo a toque de caixa, comerciais, pequenos formatos de vídeo, lives, shows pequenos. Então, a gente não pode misturar as coisas. Eu sei produzir um evento, eu sei trabalhar com arte, eu sei trabalhar com teatro. Eu tenho que saber como eu vou aplicar isso para não matar aquele ator romântico que eu criei lá atrás, né? Pô, eu sempre acreditei que o teatro tem que ser para todo mundo e tem que atingir todos, tem que atingir a periferia, tem que atingir a classe alta, né? A burguesia do shopping. Eu faço teatro no shopping, não tenho vergonha de falar nenhuma. Do mesmo jeito que eu faço teatro na escola, lá para o aluno do bairro pobre,
que eu sei que o pai dele está preso, que ele mora com a avó porque ele não tem mãe nem pai, né? Que a gente encontra esse tipo de público, essas crianças aí do Brasil afora, que nunca viram teatro e ficam maravilhadas vendo uma história. A gente não pode. Eu tenho essa possibilidade de viajar muito para fora da cidade de São Paulo para apresentar. E o contato com o público, eu acho que ele vai equilibrando essa energia do acotovelamento, essa energia da disputa, sabe? Porque a gente está sempre em contato com o humano, e aquele humano lá do interior, ele está refletindo em mim aqui. Eu tenho que lembrar que eu fui fazer uma apresentação lá naquele distrito distante, que eu viajei várias horas, ou de avião, ou de van, ou de carro para apresentar, para ralar, às vezes para ganhar pouco. Muitas das vezes, nosso trabalho também não é muito valorizado, né? A gente sabe que The Royal Shakespeare Company é uma vez na vida e o teatro ali do palhaço que vai contar a história da dengue é tão importante quanto, porque vai passar uma mensagem, uma informação. Então a gente tem que, acho que eu me transformei assim, eu aprendi a me deixar afetar e não me deixar ao mesmo tempo. Eu consegui aprender aos poucos, assim, ouvindo muito não e ouvindo muito você não é bom nisso, você não sabe fazer isso direito, né? Com você é bom, você consegue, vai lá, você é esforçado. Eu adoro ouvir essa palavra. Você é esforçado, eu sou mesmo. Eu me Mas esforço. você. Mas deixa eu ver como eu coloco isso. Mas você acha que São Paulo tirou teu sorriso, tua alegria? Ah, é uma pergunta assim, nesse atual momento, eu não posso me deixar influenciar por esse atual Não, não, momento. não, nada a ver com esse atual Não, momento. o Isso é teatro, o um São recorte Paulo, da sua trajetória, da eu sua só posso trajetória. dizer, eu só posso dizer que São Paulo me deu as maiores alegrias. Assim, as maiores felicidades profissionais que eu tive foram aqui em São Paulo. Eu construí muitas coisas que aprendi muito com a galera daqui, os artistas daqui. Quando eu vou para cada bairro, eu vou para o Bexiga, eu sei que ali teve o Adoniran Barbosa, teve a Elis Regina que passou por ali, uma galera fera, aqueles becos com sambas, com bares, a Vila Madalena, aqueles botecos com show de choro, a Praça Roosevelt com aqueles teatros, com aquela gente de teatro, com a SP ali, né? As zonas de São Paulo, cada uma tem a sua beleza, né? Então, eu acho que São Paulo só me deu mais alegrias. A gente não passa ileso morando aqui, mas eu não tenho vontade de sair daqui mesmo, assim, é daqui para frente. Isso aí. Muito bem, mano. Eu também não tenho vontade de. Quer dizer, não é que eu não tenho vontade de sair daqui, eu gosto daqui, eu gosto de São Paulo. Mas se o teatro me levar para outros lugares e for bom também, não tem por que ficar preso aqui, até porque senão a gente fica também só na nosso guetinho dos atores que apresentam no teatro X, Y e o prêmio APCA, o prêmio Shell, o prêmio não sei das quantas e Ah, é. entendeu? Ficar Enfim, esperando um crítico descrever isso é alguma legal, coisa, né? prestígio, isso, mas só isso não basta, né? Isso não paga as contas, não enche geladeira, né? Agora o teatro lá na quebrada, entendeu? O teatro lá no interior, o teatro lá no Nordeste, o teatro lá no Sul, o teatro do Oiapoque ao Chuí é o que me interessa, o teatro do movimento. Teatro lá de Santo Tomé e Príncipe, né? Pois é, Teatro da Angola, o teatro do mundo, né? O teatro. mas claro, Isso que importa. São Paulo é São Paulo e é bom também. O importante é a gente não fazer, não se tornar parte da coisa concreta de São Paulo, não virar asfalto de São Paulo, não virar prédio, entendeu?
né? A gente tem que ser mais fluido, mais movimento e mais leve, né? É. Ó, o Joel está dizendo aí, Praça Roosevelt, saudade. É, para quem é de Ei, fora, quando vem aqui e se encanta aí com a Praça Roosevelt, que tem ali vários teatros, vários bares hoje também. Tem o Sátiros, tem o 184, já teve o Teatro X, tem uma galera ali, né? Tem o Teatro de Cine Biju ali, Arena ali embaixo ali. tem o Teatro de Arena um pouquinho mais adelante ali, tem o Espaço do Serrone, tem a Companhia do Feijão, tem uma porrada de gente boa ali, Vixe, né? ali é o gueto. Tem um gueto bacana. Cara, ó, a gente já tá em 1h26, eu vou precisar encerrar. Não, tá cedo, pô. Eu tinha mais perguntas, mas algumas você já acabou respondendo Que legal. no, no movimento aí das respostas gerais. Você acabou respondendo, então acho que é chover no molhado se eu perguntar. E cadê? Tem mais uma. Ah, tem uma sim. Na verdade, é mais um informativo. O Lucas ele confecciona bonecos, cenário, adereços, né, para outras companhias, para projetos, para TV, enfim, Publicidade, publicidade. cinema. Então, se alguém tiver interesse, ou tiver com algum projeto, acho que pode entrar em contato com você, né, Lucas? Pode entrar Com nas certeza, suas redes pode me sociais procurar aí. aí. Tem vários materiais meus aí na internet aí. Eu gosto de ajudar a solucionar cenas, então eu tenho familiaridade com teatro, assim. Como eu falei, eu sou um bicho de teatro, eu sou um faz-tudo. Eu também dirijo, eu sou preparador, posso ser preparador corporal também, eu já fiz isso, faço isso com os meus trabalhos. Posso dar um treinamento de bonecos, eu produzo também. Eu gosto muito de estar envolvido com o show. Então, pode contar comigo sempre, que eu sou mais um elemento aí para fortalecer. E eu recomendo mesmo, porque assim, ele fez os bonecos do Portal Encantado, que tá incrível, assim. Ele não Eu sabe, mas eu vou também. consultá-lo aí mais para frente para um projeto meu, pessoal. Opa! Então, eu recomendo mesmo. Então, se alguém tiver interesse, curiosidade, entra lá no Facebook, no Instagram dele, escreve lá, "Ô, Lucas, ó, tô com um projeto assim, assim e tal, vamos conversar? Vai lá tomar um cafezinho, acho legal, acho digno. E aí, assim, nesse movimento, eu ia até falar, a gente passou, você falou, mas a gente não frisou muito, mas dá para falar rapidinho aí do seu movimento com as artes marciais, a capoeira e o teatro, o que que isso te ajudou, assim, e em É, poucas isso, palavras. isso tudo muito nasceu lá atrás, no Everton de Castro, né? Com as aulas de expressão corporal, né, da Sandra Lúcia Gomes. Então, os princípios dos movimentos da Madame Bézier, né, as abóbadas do corpo, né? Quem é das artes do corpo aí sabe um pouco melhor, né? Se não sabe, vai atrás também, né? Importante, né? E é, então assim, eu acabei assimilando a prática, o treino é, como um auxiliar da minha técnica, né? Porque o corpo fala, a voz expressa, o corpo expressa. Então, eu acabei sempre tendo um treinamento. O ator é um conselho, sempre tem um treinamento, ou a natação, ou a corrida, ou a yoga, encontre o seu. Eu já fiz vários, até musculação eu já fiz, treinamento aeróbico para experimentar, vi que não é a minha praia. Então eu gosto de uma coisa que mexa mais com os sentidos, e eu acho que desde da natação e da dança, da expressão corporal em si, o treinamento marcial, ele me deu uma base legal, assim, quando eu fazia treinamento com o Daniel Ribeiro, a gente nadava sempre e tinha um trabalho de um workshop que a gente fazia com atores, a gente sempre passava no treinamento. Então,
depois de um tempo, agora há 4 anos aí, 4 anos e meio que eu estou fazendo capoeira com o grupo Geração. Sempre eu estou treinando agora pelo Zoom, pela internet, pelas lives dos capoeiristas. A capoeira ela vai te dar equilíbrio, ela vai te dar uma outra percepção, né? Versatilidade, o ator tem que ter essa versatilidade, Flexo, né? fortalecimento, Cena, reflexo, essa agilidade do raciocínio. prestidigitação do ator, né? Saber das coisas antes de que elas aconteçam, prever as coisas, prever através do olhar, a cumplicidade com, né, a roda, o ator, o jogo, teatro é jogo, capoeira é jogo. Então, não importa o treinamento que você faça, sempre treine, mantenha-se em forma. Isso vai fazer bem para sua respiração, vai fazer bem para o seu pulmão, para o seu diafragma, para os seus músculos, para a sua versatilidade, vai te ajudar. Porque a gente está cansado de ver aqueles atores que só interpretam aqui, né, meu? Uhum. Então, pô, tem que estar de corpo inteiro ali. Eu acho que Né? fica essa dica aí. Ó, o Joel se está perguntando aqui, já antes de encerrar, vou colocar aí. Ele perguntou se você não estivesse no teatro, que profissional você seria? Eu gosto muito de animais. Eu talvez alguma profissão que fosse ligada a animais, não necessariamente veterinário, mas poderia ser um colono que cuida de um rebanho de cabras, alguma coisa bem bucólica assim. Eu adoro animais, adoro cachorro, adoro gato, papagaio, passarinho, peixe, tartaruga. Bicho comigo mesmo. Aqueles, né? Se você não fosse ator, porque todo mundo acha, se eu não for ator, não sei o que eu seria, né? Se eu não sei o quê. Se eu não fosse ator, não sei, seria rico. Aqui. Eu gosto de cozinhar também. Talvez poderia ter um, um petisco, alguma coisa assim para servir para a galera. Muito bem. Na verdade, você quer estar rodeado de seres, né? Ou Boa, seja, bem observado. animais ou pessoas, né? Você quer estar em Pode crer. volta, porque os petiscos, os Tá em botecos, festa. tá em, tá em troca. Cara, é isso então. Mais outro, não acaba nunca os recados. Vou falar aqui do rapidão então da Sérgio Mercúrio, recomendo. Lucas, você também, você precisa fazer uma vivência lá com ele, com o Sérgio Mercúrio. Tá lá, gente, entra no site dele. Acho que o Joel está fazendo, ou estava, não sei. Recomendo aí. Tem alguns cursos muito interessantes aí para artistas e tem um retiro, o Tager Retiro, 5 princípios para um começo na Argentina, muito bom, vale a pena. E o próximo convidado também, sexta-feira, a gente vai conversar com o Eliel Ferreira, um amigo brasileiro, fez EAD, está na Itália desde 91, trabalhou desde lá com o Dario Fo, até o momento, até a morte do Dario Fo, é um cara que trabalhou ali lado a lado com ele, é um cara que vale a pena também conhecer. Padrinho de muito ator aqui em São Paulo, ajudou muita gente, o cara, coração bom. Então, sexta-feira, às 19 horas. E quero falar também que a partir da semana que vem eu vou fazer a live Papo Inquieto uma vez por semana. Infelizmente. Porque a vida está voltando e os compromissos estão chegando. E eu tenho alguns projetos pessoais aí, pessoal, que eu tenho algum projeto, os meus projetos aí que eu estou tendo que colocar em prática e a live toma muito tempo. Parece que não é só falar aqui, sentar e conversar com a pessoa. Tem uma logística, tem que entrar em contato com as pessoas, esperar o tempo de respostas, a agenda delas. Tem que estudar o Lucas, por exemplo. Conheço ele, conheço muita coisa da vida dele, conheço muita história dele, mas eu tenho que estudar um pouco sobre ele, um pouco mais. Não dá aqui para chegar e falar qualquer coisa, perguntar qualquer coisa. Até porque ele é a minha prioridade. Ele está aqui, ele é a pessoa que eu vou respeitar o máximo possível. Então, isso demanda um tempo, estudar, pesquisar, enfim. Infelizmente, eu vou ter que fazer uma vez por semana. Então, a partir da semana que vem, só terça-feira. E às sextas-feiras, provavelmente os atores voltam a trabalhar. Então,
normalmente o público e os convidados estarão em cena. Tá bom, gente? É isso. Mano, obrigado mesmo. Como Sei sempre, que meu. assim, você tem muitos compromissos, você tem suas confecções, tem sua vida, sua família aí, tua companheira, você tem sua rotina e deixar isso de lado para estar aqui durante uma hora, quase 1h40. Sei que não é simples, não é fácil. Então, obrigado mesmo, obrigado por estar aqui falando, né, de você, né, para um monte de Obrigado a gente que você. muita gente que você nem conhece, enfim, né? Obrigado quem ficou até o final aí. É parabéns para você pela sua iniciativa aí. E obrigado aos amigos todos. Vamos para as próximas aí. Pena que acabou. Ele tinha agora que começou a ficar Na hora que triste. esquenta, acaba. É igual foto, cara. A gente vai tirar foto para publicidade ou para book. Quando começa a se soltar, acabou. Acabou, né? Então é a mesma coisa. E TV também, viu, cara? Quando você começa a fluir na novela, no seriado, acabou. Só, pô, agora. Mas faz Agora parte. Tá foi bom, legal. mano? Obrigado, a Tancha, muito bom. Falou feliz aí. É isso, gente. Obrigado. Obrigado aos amigos do Lucas. Obrigado aos meus amigos. Obrigado à família do Lucas. Obrigado a quem Força, passou, quem galera! ficou. E é isso, gente. Não esqueçam, sexta-feira, 19 horas. E Lucas, fica aí que a gente vai pro off se despedir direito. Certo? Tchau, gente. Muchas gracias a todos.